fora do ar. Tá. Bom dia, pessoal do Jornada do Dinheiro. Meu nome é Edson Shihara, sou médico oftalmologista e sou cofundador do Jornada do Dinheiro. Tenho vários investimentos em tesouro direto, ações, fundos imobiliários, mas com essa crise econômica, política, eu resolvi procurar outros tipos de investimento. Comecei a investir em empresas startups através do Brota e também em Bitcoin, por causa que através dela eu consigo ficar atrelado ao dólar. Há exatamente um mês atrás, no dia 16 de fevereiro, eu comecei a minerar, ou seja, a produzir uma moeda, o Ethereum, através da CoinBR. A CoinBR, ele te dá a oportunidade de você pagar um plano, pagar um computador, e eles fazem a mineração em um local específico do Paraguai, e você não tem o gasto de energia. Se você fizesse isso no Brasil, seria muito mais caro. Na época, essa moeda Ethereum, ela custava 4,5 dólares. Hoje, ele já está valendo 11 dólares ou 10,99 dólares. Em um mês, eu consegui produzir 24,75 moedas de Ethereum, o que equivale hoje a 232 dólares e 25 cents, e você se transformar em reais, ele dá 1.015,50. O plano que eu fiz, eu vou pagar 6 de 550. Ou seja, nessa primeira parcela, eu quase dobrei o meu investimento. É por isso que nós, do Jornada do Dinheiro, estamos focando um pouco nessa parte de Bitcoin, ações americanas, para mostrar para vocês que existem outras oportunidades nessa crise. E comigo hoje, depois de 2 entrevistas com outras empresas, o Bitcoin2 e o Foxbit, hoje eu vou falar com o CEO do CoinBR, que é a empresa que eu fiz a mineração e eu confio bastante. É o Safri. Bom dia, Safri. Muito obrigado por aceitar o convite para fazer essa entrevista. Com toda essa crise econômica, eu acho que é um momento ideal para nós estudarmos outras oportunidades. E queria saber, fale um pouco dessa história, como foi que você começou a trabalhar no CoinBR? Legal. Bom dia, Edson. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí falar com o pessoal do Jornada do Dinheiro. Minha história no mercado de capitais começou bem cedo, né? Eu comecei nisso quando eu tinha um pouco mais de 17 anos. Naquela época estava bem alta os simuladores de Bovespa, né? A Bovespa estava fazendo um trabalho muito forte de popularização do mercado de capitais e estava com uma série de ferramentas educacionais bem interessantes. E na época o mercado era bem convidativo para esse tipo de investimento, né? Era uma época que houveram aí uns 2, 3 anos no Brasil que praticamente qualquer IPO que você entrasse, se tivesse fundamentos minimamente racionais, você tinha uma upside de 20%, pelo menos, no dia. E aí eu comecei a operar desde então, fui me aprimorando, né, fui sofisticando, obviamente, nas estratégias, comecei a operar um pouco de opção, tanto a seco quanto coberto, enfim, fui explorando aí as possibilidades que o mercado de capitais trazia. Nesse meio tempo me formei em economia, né, na Unesp, estudei também administração no Mackenzie. Nesse período, quando eu estava fazendo administração no Mackenzie, foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro mesmo, aí profissionalmente. Eu tive passagens aí por vários bancos, fui também trader um período, fiz gestão de portfólio numa outra fase, até que isso aí mais ou menos em 2012, mais ou menos, não, um pouco, entre 2010 e 2011, eu decidi me envolver mais com tecnologia e comecei a trabalhar em algumas startups aí, né, tive várias experiências aí no meio do caminho, e aí no começo de 2014, foi quando eu tomei a decisão, já estava operando Bitcoin, né, na época, peguei o final ali da bolha de 2013, né, o efeito Mt. Gox, fiquei fascinado com aquilo, porque era impressionante as possibilidades que aquele ativo digital trazia, né? Eu fiquei encantado porque, para mim, aquilo foi a conjunção das duas coisas que eu mais me interesso hoje. Hoje não, desde que eu me conheço por gente, que é tecnologia e economia, né? O Bitcoin, quando eu conheci aquilo, como a coisa funcionava, enfim, a possibilidade que aquilo poderia gerar de novas formas de troca, enfim, mesmo enquanto ativo financeiro, que me encantou, e aí comecei a acompanhar esse mercado mais de perto, operando no final de 2013, e aí em 2014, aí já mais envolvido, fui conhecendo as pessoas da comunidade brasileira,
Na época ainda era um mercado super pequeno no Brasil, né? Ainda é um mercado muito pequeno, perto do potencial, mas na época era ainda menor. A gente está falando aí de quase 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás. E conhecendo, e passei a enxergar que existiam algumas oportunidades ali a serem exploradas, né? Os serviços ainda eram bem simples, né? Na verdade, a gente tinha 2 exchanges no mercado só na época. Tinha um histórico ali de alguns problemas que o mercado tinha passado, questão de Bitcoin Rain, enfim, outras coisas que aconteceram no período de Mt. Gox, né, ainda em 2013, e ficou claro que ele tinha uma oportunidade não simplesmente na operação do Bitcoin enquanto ativo, né, no uso especulativo, mas na possibilidade de você gerar serviços agregados. Então, a partir disso, me juntei com outros 2 sócios e a gente fundou a Coinverse no final do primeiro semestre de 2014. A operação foi para o ar, a gente teve bastante sucesso, mas essencialmente muito aprendizado nesse período, né? A gente teve a oportunidade de trazer o primeiro caixa eletrônico 2 vias de Bitcoin da América Latina para o Brasil. A gente operou ele durante a Copa do Mundo num shopping de alta circulação de estrangeiros, então teve um aprendizado muito interessante, assim, porque o caixa eletrônico geralmente é o primeiro contato que a pessoa tem com aquilo, né? Provavelmente ela leu alguma coisa na internet, teve uma série de informações pela metade ali, ou muitas vezes erradas, e aí o contato 1 a 1 com as pessoas foi incrível, porque a gente conseguiu mapear todas essas questões e ir testando abordagens diversas, né, de explicar o conceito e as potencialidades do Bitcoin. Fui tocando a operação da Coinverse nesse tempo, né, e o mercado foi desenvolvendo, né, muita coisa foi acontecendo. A plataforma online da Coinverse evoluiu, né? A gente começou a fazer uma série de serviços de pagamento de conta, envio, recarga de celular, enfim. Até que em meados de 2015, no final de 2015, na verdade, eu conheci o fundador da CoinBR, o Rossello, numa conferência de Bitcoin no Rio de Janeiro. Desde então a gente começou a ter um contato muito próximo, assim, muitas vezes eu prestando algum tipo de serviço para ele, outras ele prestando algum tipo de serviço para mim, até que num dado momento ele me procurou, né, isso mais ou menos março, abril de 2015 ainda, porque ele estava interessado em adquirir a operação da Coinverse. E aí a gente acabou fazendo uma negociação que se arrastou aí por alguns meses, mas aí em junho do ano passado o negócio foi formalizado, e aí a gente teve o primeiro M&A no mercado brasileiro de moedas digitais, né. E aí, a partir dessa fusão, eu passei a assumir a operação da CoinBR, hoje eu sou responsável pelo dia a dia da operação aqui, e aí a gente tem, desde então, aí uma jornada de desenvolver, sempre com essa visão, né, de desenvolver serviços agregados ao protocolo, né, hoje a gente já consegue ter um pouco mais de clareza em relação a isso, a gente até fala aqui que a gente faz blockchain as a service, desde mineração, né, que é o serviço que você contrata hoje com a gente, aí você melhor do que ninguém vai poder dar um feedback sobre a sua experiência enquanto cliente, até serviços financeiros, operações de trading, enfim, consultoria também. Hoje a gente tem uma fatia importante da nossa receita originada a partir de negócios B2B, que é bem interessante, porque você consegue ampliar demais o escopo do que pode ser feito, tanto com Bitcoin quanto com outros blockchains, como o do Ethereum. E estamos nessa jornada aí, cara, é um mercado a desbravar, né, ainda, apesar de estar 2 anos nele, a gente tem a percepção que a gente ainda está na era da formação da infraestrutura do mercado brasileiro, né? A gente ainda tem poucos mineradores, né? A gente insiste muito em prover o serviço de mineração por isso. A gente acredita que para o mercado ser saudável, você precisa ter um ecossistema completo, que vá do minerador ao trader altamente especulativo, ao holder, a quem faz usos pontuais da moeda. Se você não conseguir completar esse ciclo, o mercado não é tão eficiente quanto poderia. E o mercado tem se desenvolvido muito, né? O ano passado foi incrível, a gente teve uma ajuda até que, ajuda não, né, se a gente pode dizer assim, mas a situação, a instabilidade econômica no Brasil e a escalada do preço do dólar, em conjunto com o ganho de popularidade do próprio Bitcoin no mundo, fez com que a gente tivesse aí uma rentabilidade de 102%, né, no Bitcoin em 2015. Então a gente está falando aí de um ativo sem precedentes, né, nos últimos anos aí pouquíssimas coisas performaram tão bem. E a gente está vendo só o começo, né, só o embrião. A gente tem aí esse ano observado o ganho de popularidade do Ethereum, a gente está prototipando aí uma série de soluções novas, além dessas aplicações B2B, também para o cliente final, e estamos trabalhando, cara. O nosso objetivo aqui é, de fato, começar a construir uma operação que seja referência no mercado brasileiro,
e que permita também que outros negócios construam soluções em cima da infraestrutura da CoinBR. Essa é mais ou menos a visão, né? É conseguir atender tanto o cliente corporativo quanto o usuário de varejo, o pequeno investidor ou qualquer pessoa que tenha uma demanda pontual que possa ser resolvido usando moeda digital. Nossa, muito legal a história, porque daí a gente vê que o Bitcoin, ele realmente vai entrar na vida das pessoas, das empresas, e tem trabalho sério, como o da CoinBR, que vai ajudar em todas essas etapas. E às vezes a pessoa acha Bitcoin, uma moeda virtual, não vai ajudar no dia a dia, e vocês mostram que tem jeito de... Não, aqui a gente tem uma regra, né? Toda vez que alguém fala moeda virtual, a gente é obrigado a dizer, corrigir essa pessoa, porque tem uma questão semântica aí, né? Algo que é virtual não necessariamente existe. Então, por exemplo, um personagem de videogame é um personagem virtual, porque ele não existe de fato. Você só interage com ele naquele ambiente virtual. No caso do Bitcoin, do Ethereum e qualquer outra criptomoeda, a gente não está falando de um ativo virtual, a gente está falando de um ativo digital. Ele não existe fisicamente, você não pode tocá-lo, você não consegue tangibilizá-lo, mas ele existe sim, e a prova de existência dele é irreversível, digitalmente baseada na criptografia e no blockchain. Nossa, muito legal. Então, é uma moeda digital, uma boa lição que eu aprendi, e ela vai entrar no nosso mundo, não adianta querer ignorar, porque daqui a uns tempos, provavelmente, se você não aprender hoje, você vai ficar muito atrás das pessoas que já estão aprendendo. Inclusive, eu vi que no site da CoinBR, você faz muitos artigos bons, didáticos, que está ajudando o pessoal a conhecer, e para os brasileiros que estão meio preocupados com a situação, o que você pode falar para eles sobre o Bitcoin, assim, o que é importante a pessoa saber? Tá. Por muito tempo, o grande campo de experimento do Bitcoin enquanto instrumento de um fenômeno social mesmo, né? Uma moeda que funciona sobre outras regras, entrando na economia de um país, foi a Argentina, né? Por questões óbvias. A gente vivia ali uma instabilidade política muito forte, uma instabilidade cambial, o governo de tempos em tempos ameaçando a propriedade, fazendo expropriações, atrasando pagamento com credores, enfim. Então, por muito tempo se acredita, a Argentina foi esse lugar, né? Onde o Bitcoin entrava no dia a dia das pessoas e resolvia problemas, né? Era o que permitia que um argentino comum protegesse o seu poder de compra e se prevenisse de eventuais confiscos que aconteceram historicamente mais de uma vez dentro da Argentina. O que aconteceu com o Brasil, né? Enquanto a Argentina teve uma trajetória bastante interessante aí, né, a partir do processo eleitoral, né, a partir do Macri sendo eleito como novo presidente da Argentina, depois de décadas aí sobre tutela do kirchnerismo, né, tem paralelos bastante importantes com o processo político que a gente está vivendo no Brasil hoje, a Argentina partiu para uma trajetória de ganho de confiança do mercado. Na Argentina se chegou a ter 8 tipos de câmbio diferentes, né? A coisa era tão bizarra que você tinha isso. Você tinha o paralelo 1, 2, o câmbio da exportação, enfim. Era uma cadeia extremamente ineficiente. Por isso o Bitcoin fazia tanto sentido, né? Porque você podia adquirir qualquer outra moeda estrangeira sem a necessidade de passar por esse crivo e esse processo tão ineficiente e cheio de problemas, né? Isso está acontecendo, de certa forma, hoje no Brasil, né? O que a gente tem visto é o real perder poder de compra muito fortemente nos últimos 18 meses, praticamente, aí, essa trajetória tem se sustentado, e a gente não consegue enxergar resoluções para a crise política no curto, no médio, no longo, né? A gente brinca que ontem foi talvez um dos dias que você consegue escrever um capítulo inteiro de um livro de história, resumindo só os acontecimentos de um único dia, né? Você tem o mercado nervoso com a perspectiva do Lula assumir o ministério e ganhar foro privilegiado, o dólar sobe, aí ao longo do dia alguns rumores de que a delação, né, a homologação da delação do Delcídio um poucos dias antes, onde ele cita mais de 70 parlamentares, o dólar também sobe, e aí no fim do dia você tem o vazamento dos grampos que fazem com que o dólar volte a recuar, porque aí fica claro e evidente que claro, evidente não, né? Não tem mais nada claro e evidente praticamente hoje em dia no mercado, mas como o mercado tem reagido a esses humores. E aí, por que é tão interessante você ter Bitcoin, né?
A gente brinca, né? Tirando essa questão da conjuntura política brasileira, que é um problema que eu já não me arrisco mais a fazer qualquer tipo de prognóstico, mal estou conseguindo analisar minimamente com isenção, bombardeio de notícias que a gente recebe a cada minuto, mas no mercado internacional a gente também tem uma conjuntura econômica bastante desafiadora, né? A gente tem vários países aí entrando no território dos juros negativos, né? O que faz com que o caso brasileiro seja ainda mais peculiar, né? Porque a gente ainda é um lugar que paga taxas de juros de 2 dígitos, né? Você aí, como um investidor inteligente, já deve estar tirando proveito de uma das grandes vantagens de ser brasileiro e ter poupança, que é poder emprestar dinheiro para o governo, né? O governo é um excelente tomador de empréstimo. O que começa a ficar em dúvida hoje no Brasil é se ele vai ser um bom pagador no futuro, porque a gente vê aí a trajetória do gasto público caminhando para um território bastante perigoso. A gente tem a questão previdenciária, que é também um dos combustíveis da crise política, que aparentemente não vai se resolver no curto prazo. Então, hoje o investidor inteligente, o que ele precisa fazer? Precisa fazer exatamente o que você está fazendo hoje. É você ter, primeiro, buscar o máximo de informação possível sobre as diversas classes de ativos financeiros, onde você pode alocar seus recursos, e também entender também modelos de risco, né? E construindo o seu portfólio baseado nas suas expectativas e no seu momento de vida. E a partir disso, a moeda digital é talvez o ativo quase que necessário para você ter, porque ele cumpre algumas funções dentro de um portfólio inteligente. Ele serve, primeiro, como uma forma muito simples e fácil de você ter liquidez em moeda estrangeira, seja dólar, seja euro, inclusive alguns outros ativos que são bastante complicados de você investir hoje no Brasil, como ouro, outros metais preciosos, ações americanas, como você está dizendo. E a moeda propriamente dita, uma vez que ela não seja convertida, não seja usada para trocar por nenhum outro tipo de ativo, ela é o tipo de ativo que a gente chama de ativo de beta alto, né? Ele tem uma perspectiva de valorização bastante importante. Aí depois até sugiro para o pessoal os materiais que a gente tem no blog da CoinBR. Num deles a gente explica diversos cenários e a gente dá inclusive algumas sugestões de alocação de portfólio usando moeda digital. Porque ela, por ter um beta muito alto, ela ao mesmo tempo serve como o que o Nassim Taleb chama de Black Swan, né? Ele é o ativo heterodoxo que, dependendo de um acontecimento que não está em nenhum modelo, se acontecer, aquele ativo vai turbinar absurdamente a rentabilidade total do seu portfólio. E ele serve também como uma forma de hedge, de certa forma, porque no caso de um eventual colapso no mercado acionário, a guerra cambial se intensificar, eventualmente você não está posicionado adequadamente, você tem sempre alguém que está indo contra a corrente, né? Hoje em dia, você comprar pelo menos uma parte do seu portfólio em moeda digital, talvez seja uma das formas mais inteligentes de hedge que você pode ter dentro de um portfólio. Nossa, muito bom essa explicação. E é bom que o pessoal vai começar a entender, vai começar a tirar aqueles mitos sobre as moedas digitais. Inclusive, tem aquele mito da segurança, onde que é seguro deixar os meus bitcoins. Eu vi que na CoinBR vocês têm uma carteira que você baixa, né, no iPhone ou no computador, e é muito mais seguro, né, do que se deixar nos alguns sites, porque daí você vai ter, se qualquer coisa do site sair do ar, você tendo a carteira no seu... você está rodando um software, né? Você está rodando um software, você não está dependente de nenhum serviço externo, né? Você tem um software rodando ali, a partir daquilo você tem autonomia. O que é interessante, né? Na verdade, para você armazenar bitcoins, depende muito da quantidade que você vai ter e da frequência que você pretende transacionar isso. Se você é do tipo holder, né, que a gente chama, que é uma pessoa que está comprando Bitcoin, apostando na valorização de médio e longo prazo, ou eventualmente pretende desinvestir a partir de gatilhos de preço que estão ainda muito fora do dinheiro, o que a gente recomenda, principalmente se você já tiver quantias significativas, né? O que a gente recomenda são os instrumentos de cold storage. O que é a cold storage? Existem diversas alternativas hoje no mercado, uma delas é a Trezor, uma que é bastante popular hoje é a Ledger. Inclusive, eu vou fazer aí um jabá aí do nosso amigo Satoshi Nakamoto, brasileiro, que vende, eu comprei essa carteirinha aí. Que vende esses dispositivos. Eles são a forma mais segura, porque aí realmente você está sob controle, né? Você tá realizando o ideal ali que foi pensado no protocolo, que é a possibilidade de qualquer pessoa no mundo ser o seu próprio banco, né?
Você faz a custódia e tem a posse dos recursos com você, e você vai poder transacionar isso com qualquer outra pessoa, sem nenhuma interferência externa, a partir de um dispositivo que é muito similar a um pendrive, né? E que tem diversos mecanismos de segurança ali embutidos. Então, se você vai ter grandes quantidades e você é o holder, o que eu recomendo é cold storage. Para você deixar sobre custódia de terceiros, e aí a gente voltar um pouquinho, né? O que é custódia de terceiros? São aqueles seus bitcoins que você usa para trading mesmo, para fazer operações ali de compra e venda e com alguma frequência, né? São os bitcoins que você quer ter sob absoluta liquidez. Esse tipo de coisa, o que a gente recomenda? Primeiro é pesquisar a reputação dessa empresa, né? Como qualquer serviço que você está contratando, né? Ainda mais quando a gente está falando de dinheiro. Então, procure fazer uma pesquisa sobre a reputação dessa empresa. Hoje a internet é mais do que suficiente para isso. Você tem vasto material, você tem comunidades aí bem articuladas no Facebook, você tem alguns sites, enfim, você tem várias fontes de informação que te possibilitam fazer essa pesquisa. Uma vez essa empresa passando no seu CRI, você sentindo segurança e vendo que ela é idônea, aí o ideal é você fazendo essa transição, né? Você deixa lá o que você vai transacionar, o que você não pretende transacionar, você joga para cold storage. Nas carteiras da CoinBR, no celular e mesmo de computador, o que a gente recomenda é que o usuário use aquilo exatamente como uma carteira, né? Como uma carteira tradicional de couro ali, aquela que você carrega no bolso para pagar suas despesas do dia a dia. Da mesma forma como você não tem todo o seu saldo bancário dentro da sua carteira, que você anda com ela no dia a dia, não ande no seu celular com todos os seus bitcoins, né? Não faz sentido. Você não vai... Ainda não é uma realidade, infelizmente, no Brasil, você poder sair na rua e encontrar na esquina um lugar que você vai usar Bitcoin. Então, só ande na carteira pequenos valores. Então, é interessante sempre ter um pouco, porque sempre que você for falar de Bitcoin com alguém, a melhor forma dessa pessoa entender como aquilo funciona é você manda R$1 para essa pessoa, manda R$2 para essa pessoa. Ensina ela o passo a passo. Ó, baixa o aplicativo aqui, é assim que você faz para receber, é assim que você faz para enviar. Essa é a forma mais eficiente de você convencer uma pessoa de que aquilo funciona, de que aquilo tem uma tecnologia bastante sofisticada por trás. Então, a recomendação é essa, é fazer um misto entre cold storage, carteiras de trading e carteiras de uso do dia a dia. Fora isso, tem diversas soluções hoje no mercado, aí, como a Chaco, por exemplo, que tem o que a gente chama de cofre de bitcoins, né? Isso fica sob custódia, de criptografia de qualidade militar, distribuído em trocentos data centers ao longo do mundo. Basicamente, é muito difícil que isso seja invadido. Mas as dicas são essas. O Bitcoin estando em cold storage, a única forma de você perder o controle sobre aquilo é se você perder esse dispositivo. E mesmo se você perder esse dispositivo, se alguém encontrar esse dispositivo, se ele não tiver as senhas de validação que ficam sob o seu controle, também ele não vai poder fazer nada. Então, é a forma mais segura de você manter os seus bitcoins. Muito legal. Nossa, muito legal essas dicas. E para a pessoa que está pensando em começar, quanto por cento do patrimônio você poderia falar para ele que ele poderia começar a aplicar o dinheiro nas moedas digitais? Então, de novo, né, é muito complicado você dar uma sugestão de alocação de portfólio sem conhecer o histórico da pessoa, o quão familiarizada ela está com ativos de risco, mesmo aspectos comportamentais e psicológicos dessa pessoa, né? Quão ansiosa essa pessoa é, como ela lida com eventuais perdas de curto prazo. Então, é muito complicado. Mas o que eu costumo recomendar é algo entre 5% e 10% de um portfólio bastante diversificado, né, como é o seu caso. Hoje, no Brasil, a decisão mais inteligente ainda é ter mais dinheiro em renda fixa, tá claro isso, né? Então, títulos pré-fixados, principalmente os de curta duração, são um investimento ainda bastante seguro e extremamente rentável. É importante ter alguma alocação em bolsa, eu acredito. Acho que existem aí papéis com fundamentos muito baratos, e eu não tenho dúvida nenhuma que uma vez a crise política se encaminhando, o mercado vai reagir muito mais rápido e a economia vai responder. Então você tem que estar exposto a isso, porque você tem oportunidades interessantes aí de multiplicar o capital em um curto espaço de tempo. E entre 5% e 10% em moedas de... moeda estrangeira é algo que todo mundo tem que ter no portfólio. Então dólar, euro, ouro, é muito fácil hoje, principalmente usando Bitcoin, você adquirir esse tipo de ativo. E tem uma parcela entre 5% e 10% alocada em moedas digitais diversas. E aí fazer um portfólio com alguma coisa em Ethereum,
Hoje, meu portfólio ainda é a maior parte está em Bitcoin, mas eu tenho algumas porções em Ethereum, porque o Ethereum, como ele esticou muito, né, como você falou no começo do vídeo, aí ele pode ter uma correção sem... O mercado ele é muito novo e pouco maduro para a gente poder fazer projeções mais assertivas, né? Agora, em relação ao Bitcoin, a gente ainda continua bastante positivo, a gente está super comprado no conceito. A gente acha que o protocolo passa atualmente por problemas de governança, né, que de certa forma estão sendo encaminhados aí pela comunidade de desenvolvedores e mineradores, e a gente acredita que ainda nesse primeiro semestre a gente deve ter uma resolução disso, e aí os fundamentos ficam cada vez mais consistentes para o preço escalar com vontade e buscar os $600, que é o nosso preço-alvo hoje para o Bitcoin até o fim do ano. Nossa, se você conciliar isso com a questão cambial, hoje no Brasil, para a tomada de decisão do investimento em Bitcoin, é muito mais importante você olhar para o câmbio do que para o Bitcoin em si. O câmbio hoje está ele é um agente de volatilidade mais forte do que o Bitcoin propriamente dito. Mais ou menos qual que é a conta que a pessoa tem que ficar observando? Como assim? Ele tem que ver se o câmbio está aumentando, daí é mais provável que ele compre mais Bitcoin? Não. Se você está comprado que o dólar vai subir, é interessante você ter Bitcoin. Porque o Bitcoin em reais, ele tem 2 gatilhos de alta e de baixa, obviamente, né? Qualquer investidor ele tem que sempre observar esses 2 fatores. Primeiro, a curva do dólar no mercado brasileiro, né? Tentar operar tendência. Então, quem já opera mini contrato ou qualquer outra coisa do gênero já está, de certa forma, olhando para isso. E a questão do Bitcoin no mercado internacional. O mercado brasileiro hoje ele é essencialmente comprador, né? Por isso o spread é bem esticado no mercado brasileiro hoje, que é algo que deve se achatar aí no médio e longo prazo, né? Quando a gente conseguir construir aquilo que a gente estava falando lá no começo, de um ecossistema completo, onde você tem minerador, holder, trader e casos de uso efetivos pontuais, aí você consegue, eventualmente, fazer com que o preço do Bitcoin no Brasil caminhe mais colado no mercado internacional. Hoje, o que acontece? Via de regra, né, isso já está se estabelecendo como um padrão. Nos dias de maior volatilidade do câmbio no Brasil, o spread estica, porque o mercado ele é mais comprador do que vendedor. Então, você tem mais demanda por compra de Bitcoin. Para o investidor inteligente, está claro aí qual que é o recado, né? Então, sempre que houver uma correção para baixo, que buscar hoje, né, na atual conjuntura do mercado, Bitcoin perto de $400 é um bom ponto de entrada. Por quê? Ele está mais ou menos no suporte do preço do Bitcoin do mercado internacional, e aí você vai operar a volatilidade do câmbio no mercado brasileiro. E acompanhando como que está, se o preço está subindo ou se está descendo. Quem é mais experiente e está mais acostumado e conhece aí modelos de risco, aí, por favor, não entenda isso como uma recomendação de investimento, mas sim como a divulgação de uma ferramenta que existe aí. Existem diversas plataformas, agora eu não vou falar o nome de nenhuma, porque não estou aqui para fazer problema de ninguém, mas a maior parte delas está na China, que você opera Bitcoin alavancado. Então, é muito interessante, principalmente para quem está querendo começar com um pouquinho. Você compra uma pequena fração e abre um contrato lá. Aquela perda tem que ser contabilizada, uma eventual perda tem que ser contabilizada como custo de aprendizado. Mas você começa a entender um pouco mais para como o mercado se comporta, a que tipo de notícia ou acontecimento o preço costuma reagir mais. Ótimas dicas. E existem vários sites que você consegue transformar Bitcoin em dólar, né? E esses sites geralmente são bem confiáveis. Então, cara, confiáveis é muito relativo, assim. São serviços que estão no mercado há algum tempo. Alguns deles eu uso recorrentemente. Também não vou fazer propaganda de nenhum aqui, mas funcionam, assim. Acho que é aquilo. O investidor ele precisa experimentar para começar a se sentir confortável, né? Ninguém compra nenhum tipo de ativo de renda variável e já está absolutamente tranquilo com aquilo, porque aquilo vai oscilar, né? O nome já diz, né? É renda variável. Se fosse só para variar para cima, ia chamar instrumento de renda ascendente, não de instrumento de renda variável. Né? Isso. E fala um pouco sobre essas novas criptomoedas, como o Ethereum ou a Lisk, que o pessoal está falando muito. Eles são uma boa opção? Ou o que você acha dessas criptomoedas novas que estão surgindo?
Todas elas aí têm um longo caminho pela frente, né? O Ethereum está sendo super bem sucedido, a gente tem acompanhado muito de perto, inclusive essa semana a gente soltou um e-book aí explicando o funcionamento, a lógica do protocolo do Ethereum. Na minha visão, o Ethereum ele é a primeira que consegue ter um grau de inovação e eficiência que pode eventualmente rivalizar com o Bitcoin para disputar mercado. Mas mesmo assim, por um período muito longo, eles vão ser complementares, porque os dois têm características bastante distintas, né? Especialmente no aspecto da mineração. A mineração do Ethereum é uma mineração perpétua que em algum momento vai mudar para Proof of Stake, né? Sim, acho que nem cabe a gente se aprofundar muito nessa questão, porque ele é bastante técnico, mas o Proof of Stake é mais ou menos como se você recebesse uma espécie de dividendo por possuir Ether. Enquanto o Bitcoin vai ser Proof of Work para sempre, isso já está definido no protocolo. O Proof of Work é esse processo onde você constantemente precisa alocar poder de mineração para gerar novos Bitcoins. Então, são fundamentos diferentes que, na minha visão, vão fazer com que elas caminhem em paralelo por muito tempo. O que o Ethereum tem de interessante é o grau de versatilidade que o protocolo tem embutido nele, né? Ele está criando um mercado novo, totalmente novo, que não existia até 6 meses atrás, que é o mercado de aplicações descentralizadas, né, os DEPs. A partir disso, muitas e muitas indústrias vão ser impactadas frontalmente, assim. Eu acredito que o advento do blockchain, né, o blockchain enquanto conceito, né, que é o que faz o Bitcoin funcionar, ele tem um potencial de impacto muito parecido com o que a internet teve no mundo hoje, né? A gente hoje já não consegue pensar a vida sem estar conectado na internet. E faltava, de alguma forma, dentro dos protocolos base da internet, né? Que você tem o TCP/IP, o VoIP, o SMTP, enfim, todos esses que cumprem funções muito específicas, faltava um protocolo de trocas. E é o Bitcoin hoje, e o Ethereum vai provavelmente dividir aí uma fatia desse mercado com o Bitcoin através do conceito de blockchain, né? Você possibilita uma série de novos modelos de troca até então absolutamente impensáveis, se você não tivesse esse mecanismo de funcionamento do livro contábil, né? Das trocas irreversíveis, da funcionalidade digital, né? De você poder trocar recursos ou dinheiro, enfim, qualquer tipo de troca, posse ou acordo através de software, né? Então, o viés é extremamente positivo, cara, principalmente para o Ethereum, porque ele conseguiu ter um grau de maturidade hoje e uma diversidade de players interessados, né? Quando a gente vê, isso explica muito dessa alta, né, que você experimentou enquanto minerador aí. Nos últimos meses a gente viu diversos anúncios de IBM se envolvendo muito fortemente com Ethereum, de Microsoft distribuindo soluções de blockchain baseadas em Ethereum. Então o viés é super positivo, assim, o que a gente fala é que 2014 e 2015 foram os anos onde o Bitcoin começou a ganhar consistência. O Ethereum está prometendo fazer isso do ponto de vista de infraestrutura, de alocação de capital, enfim, num período de tempo até mais curto. Então, as duas coisas devem caminhar em paralelo. O Bitcoin eu encaro muito mais como uma commodity digital, né? Pela questão dele ser escasso e pela própria forma como o protocolo funciona. Então, ele é uma commodity digital escassa, né? Eu sou dos que enxergo o Bitcoin dentro das características de uma espécie de ouro digital, né? Porque o ouro também é escasso, também é difícil de extrair, exige capital intensivo para você extrair, tem um grau de valor intrínseco. Eu enxergo a mesma coisa no Bitcoin, só que ele reproduz essas características de forma digital. Enquanto o Ethereum eu enxergo muito mais como uma internet propriamente dita, assim, é uma forma de você reescrever e repensar a forma como boa parte dos processos e negócios funcionam no mundo hoje. Muito interessante essa visão. E eu vi que vocês do CoinBR, vocês vão fazer um evento para o público geral, né, no mês que vem. Você pode falar um pouco dela, o pessoal que se interessar? Sim, claro. A gente tem a equipe inteira aqui, né? A gente viaja muito, a gente está sempre nas principais conferências do mundo hoje, interagindo e tentando encurtar a distância que existe, tanto em termos das discussões, quanto das soluções que estão sendo construídas em cima dessa tecnologia tão impressionante que é o Bitcoin e o blockchain propriamente dito. E nessas andanças a gente tem acompanhado várias delas o Andreas Antonopoulos, que hoje é o principal nome do Bitcoin no mundo, né? Ele é um cara que já teve diversas participações aí, educando sobre a tecnologia em empresas, investidores, governos, enfim. A gente está trazendo ele pela primeira vez para o Brasil, no dia 8 de abril do ano que vem. Ele vai fazer o keynote de abertura do Bitcoin Summit,
um evento promovido com a CoinBR, que além do Andrés vai contar também com a presença dos maiores especialistas do mercado brasileiro hoje, né? A gente vai ter a presença do Marco Canucci, que é um empreendedor aí bastante experiente, e muito bem sucedido no mercado de tecnologia da informação, entusiasta do Bitcoin de longa data. A gente vai ter a Helena Margarido, que é uma advogada especializada em direito digital, que tem se dedicado ao estudo do fenômeno das moedas digitais aí há um pouco mais de 2 anos também. A gente vai ter o Edilson Osório, que talvez seja o case brasileiro mais interessante em termos de usos alternativos do blockchain, fundador do Original Mine. A gente vai contar com o Gabriel Aleixo, do ITS, responsável pela série Bitcoin em português do YouTube. Hoje, o melhor material de longe para o iniciante, extremamente didático e bem dividido ali para você fazer um aprendizado sequencial. E a gente vai contar também com o Thiago César, da Bit1, que é um economista, um acadêmico, que defendeu a tese de mestrado dele na London School of Economics sobre moedas digitais. Então, para o interessado, quem tá entrando agora nesse mercado, talvez seja uma oportunidade praticamente única de você se envolver e de conhecer a fundo como funciona, quem são as pessoas que estão envolvidas e conseguir aí, de certa forma, começar a tirar proveito de tudo isso aí de quem já está envolvido no mercado hoje. Muito legal. Então vai ser em São Paulo, né? Dia 8 de abril. O site do evento é summit, né, com 2ms.coimbr.net. Muito bom. E para terminar aqui, Safiri. É Safiri, né? É Safiri. Safiri. Qual é a última dica que você pode dar para o pessoal que está começando, que tem aquele medo de colocar dinheiro no Bitcoin? O que você pode falar para eles? Eu acho que tem que começar, cara. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que entre o rico e o risco só tem um S de segurança. No momento que você aprende mais como o risco funciona e você começa a se sentir confortável para abrir mão de um pouco de segurança, você está se aproximando da riqueza. Então, eu acho que Bitcoin hoje é um ativo único, talvez, no mercado, que tem é tão embrionário ainda que o potencial de crescimento e de valorização é substancial. Então, por isso eu sempre falo, assim, todo mundo hoje tem uma oportunidade de fato, agir de forma muito efetiva na construção de patrimônio, que é, primeiro, se informar, entender, ler a conjuntura do mundo, né, e tirar a partir daí suas próprias avaliações e desenvolvendo aí uma estratégia de alocação de portfólio, né. Hoje, o mais caro é você ter uma postura passiva em relação aos seus investimentos. Achar que o gerente do banco vai te ajudar e vai alocar o seu dinheiro da melhor forma, até então era ingenuidade, hoje em dia já é burrice mesmo, assim. Então, não faltam ferramentas, e Bitcoin é mais uma delas. Muito obrigado, muito bom. E só deixa os contatos, para o pessoal que quiser se interessar pela CoinBR, se tem algum contato, pode falar para o pessoal. Eu recomendo aí o pessoal visitar o coimbr.net, conhecer um pouquinho mais da empresa, acompanhar o nosso blog. Hoje a gente é o principal canal de informação em português sobre Bitcoin e moedas digitais. E eu estou sempre postando aí nas redes sociais. Quem quiser me acompanhar, estou como Safiri Félix no Facebook. Muito obrigado, Safiri Félix. E você que está acompanhando essa entrevista, muito obrigado por ter assistido até o fim. E espero que você tenha se interessado por esse assunto. Vá para o blog do CoinBR ou ver no nosso site Jornada do Dinheiro. E não deixe de assinar o nosso canal do YouTube para que você possa receber notificações de novos vídeos. E assine nossa lista de e-mail para saber sobre novos artigos que estamos sempre escrevendo a cada terça-feira. Muito obrigado e bom dia para vocês.